Olá pessoal, meu nome é Angelina, sou aluna de doutorado da professora Tatiana e vou estar mostrando para vocês o que é feito após a coleta e desidratação desses fungos, né? Como é feito as análises morfológicas desse material. Antes disso, antes de eu começar a falar para você, mostrar para vocês como tudo acontece, né? Não estou utilizando máscara porque o laboratório está bem inabitado, né? Tá até um pouquinho bagunçado, então eu tô sozinha no laboratório e geralmente quem tá vindo para o laboratório sou eu e outro aluno, então a circulação de pessoas aqui é bem pequena, o que me permite estar gravando aqui sem máscara hoje. Então vamos lá. Vocês viram no outro vídeo com a professora Tatiana como é o procedimento de coleta até você secar esse material, né? Secar ao ar livre ou utilizando o desidratador de alimento, que seria o ideal, né? Principalmente para cogumelos e outros fungos mais delicados. Mas, né, a gente, quando não tem uma coisa, a gente faz as adaptações, né? E aí a gente pode secar esse material no ar livre, usando secador de cabelo, né? Eu utilizei várias formas durante o mestrado e doutorado para secar minhas amostras. Mas enfim, eu trabalho com um grupo de fungos do filo Basidiomycota, né, que são os fungos clavarioides, que eu já vou mostrar já para vocês, né, mas como eu vim falar de morfologia, não ia perder a oportunidade de apresentar meu grupo para vocês e fazer propaganda deles, né, que é um grupo bem que passa muitas vezes apercebido, porque muitas vezes ninguém conhece. Então, após a coleta do fungo, o ideal para quem vai fazer biologia molecular ou pretende em algum momento fazer biologia molecular é te retirar um fragmento, né, do fungo ainda fresco, viu, gente? Esse fragmento, o ideal é que você retire, colete o fungo e retire esse fragmento antes de você desidratar esse material. Por quê? Porque aí você tem todas as características preservadas do material genético dessa amostra, certo? Dá para tirar, fazer biologia molecular do material seco? Alguns grupos sim, outros é muito difícil você conseguir, mas hoje em dia também a gente tem kits específicos para material já arborizado, que aí facilita, né, e aumenta a sua taxa de sucesso quando você faz extração de material já desidratado. Mas coletei meu fungo, vou lá, tem uma lâmina, certo, de aço, retiro um fragmento, não precisa economizar, mas também não precisam exagerar na quantidade, certo? No caso dos meus fungos clavarioides são esse tipo de fungo, né? Eles têm o basidioma clavado, né, que dá origem ao nome do morfogrupo, que são os fungos clavarioides ou coraloides também, né? Então vocês podem ver esse padrão de ramificação, ele vai mudar dependendo da espécie. No caso, esse aqui e esse aqui são espécimes da mesma espécie, né? Vocês podem ver que varia o padrão de ramificação, mas são o mesmo organismo. Então aqui eu posso até usar uma pinça mesmo para retirar um raminho, né, uma clava dessa, e vou fazer o quê? Depois que eu retirei, só lembrando, material fresco, eu vou armazenar no microtubo. Geralmente a gente usa microtubo de 2 ml, que são esses microtubos, certo? Então eu tirei o fragmento, deixa eu pegar um que tenha um fragmento mais generoso, né, porque esse dali eu tava economizando. O material às vezes é muito pequeno, muito pouco material, é claro que na hora que você vai tirar esse fragmento, você não pode botar o basidioma todo, que senão você fica sem material para fazer a morfologia, né? Mas nesse caso, ó, é um fungo que tem basidioma bem mais robusto, então eu consegui tirar mais material, não sei se vai dar pra ver, mais material para fazer a biologia molecular, certo? Então você vai tirar esse fragmento, no caso aqui um fungo clavarioide, tá? E aí, no caso de uma orelha de pau, você tira aí um fragmento da melhor forma que você achar. Acondiciona num microtubo, certo? E adiciona sílica. O ideal é que quando você adiciona sílica, para que serve essa sílica? Para tirar a umidade, retirar toda a água desse seu fragmento. O ideal é que você faça a troca
dessa sílica, depois que você coloca, de 1 a 3 vezes, certo? E aí toda vez que essa sílica ficou úmida, ela vai mudar de coloração. No caso, essa sílica aqui, que a gente usa, ela é azul. Não sei se vai dar pra vocês verem. Ela é azul e ela fica rosa quando ela tá cheia de água, certo? Então, antes de você levar esse fragmento, porque você vai armazenar onde? Num freezer, né? E depois que você armazena num freezer, você pode deixar aí por um longo período de tempo para depois poder fazer sua extração de DNA, certo? Esse material, ele fica armazenado por muito tempo. Então, voltando, aí você, antes de colocar no freezer, você troca essa sílica de 1 a 3 vezes até você perceber que a sílica ela não muda mais de cor. Você coloca ela permanece da coloração que ela é, no caso dessa azul. Que isso quer dizer que você já tirou toda a água do seu fragmento e aí você congela. Ah, posso colocar sílica congelada direto? Pode, mas eu não indico, porque quando você congela ele sem a sílica fazer o papel dela, você está congelando muita água. Então, na hora da extração de DNA, essa água vai estar congelada, então ela vai formar, né, pedras, né? E você vai ter um material muito mais rígido para você macerar e fazer o procedimento de extração. Então, eu particularmente gosto de fazer essa troca de sílica algumas vezes antes de congelar. E também por caso você, tô no campo, vou voltar pro laboratório, vou ter acesso a um freezer daqui, sei lá, uma semana. Então você fica trocando essa sílica, porque se você não trocar essa sílica, esse material, a sílica vai encher de água e esse material vai começar a se decompor dentro do seu microtubo. Então, o ideal é que você faça essa troca de sílica, certo? Então, depois que eu retirei o fragmento do fungo, eu vou secar ele, né? Como eu já disse anteriormente, o ideal é uma estufa, né, temperatura controlada, ou para fungos como cogumelos, orelha de pau, gasteroides, o ideal é você usar um desidratador de alimento. Vou mostrar aqui para vocês rapidinho o que a gente tem aqui no laboratório. Esse aqui, olha, é nosso desidratador de alimento, literalmente, né? E aí a gente adapta para secagem dos nossos fungos. Fica ótimo o resultado, né, de você secar Fica ótimo o resultado depois que você usa um extratador de alimento para secar, principalmente materiais mais delicados, né? Depois de secar, você vai armazenar esse fungo até o momento de fazer a microscopia desse material. No caso dos orelhas de pau, a gente simplesmente seca ele bem sequinho e armazena dentro de um saquinho, né, desse saquinho de papel normal mesmo. E aí anota, claro, todas as informações que você precisa nesse saquinho. Você pode colocar dentro de uma caixa de papelão até o momento da sua análise morfológica. Já no caso de materiais mais delicados, como o caso dos cogumelos, e fungos covarioides, eu gosto de utilizar esse envelope feito de papel manteiga. Esse papel, ele consegue armazenar muito bem o fungo, e esse fungo ele vai conseguir esse envelope, ele mantém melhor as características do fungo que você está trabalhando, certo? Então, eu mesmo faço esses envelopes de vários tamanhos, acondiciono meu fungo dentro e coloco o envelopezinho de papel manteiga com o meu fungo dentro de um ziplock com sílica. Por que sílica? Muitas vezes a gente não vai depositar de imediato esse material, né? Porque as análises ela demandam tempo, né? Então, esse material vai ficar dentro do laboratório e esse material pode absorver muita umidade, o que acontece muito no caso de fungos mais delicados. Eles absorvem uma umidade absurda. Então, eu gosto de colocar sílica nas minhas amostras, porque a sílica ela vai me servir como um termômetro. Se ela já tiver muito rosa, já vai me indicar, olha, é bom trocar. Ou pelo menos dar uma olhada nesse material para verificar se ele não está mofando ou algo do tipo, certo? Então aqui vocês podem ver que ainda a sílica está meio azulada, né?
Então eu posso permanecer com esse material fechadinho aqui sem precisar trocar a sílica. Pronto. Análise microscópica, o que a gente vai precisar? Eu, como trabalho com um grupo de fungos mais delicado, eu gosto de hidratar esse material antes de cortar. Por quê? Porque quando você seca o material, né, vai estar tudo muito seco. Então, as microestruturas, o que a gente precisa visualizar, vai estar tudo muito seco, né? Vai estar tudo muito disforme, né? Com a sua morfologia muito modificada. Então, o que eu faço? Eu monto uma câmera úmida, né? Pego uma placa de Petri, bem grande. Essa outra plaquinha que a gente chama de vidro de relógio, certo? Aí eu coloco aqui. Deixa eu pegar uma que eu já tenho aqui, que é o que eu tô preparando pra cortar. Então eu coloco. E coloco, olha pra vocês verem, em cima do vidro de relógio, a minha amostra. Adiciono álcool, e aí pode ser álcool 70, ou álcool comum mesmo, ou água destilada. Tampo, certo? E formo uma câmera úmida. E aí eu vou aguardar aí um tempo. Quanto tempo? Aí você vai ter que verificar em minuto, mais ou menos, quanto esse material tá maleável, né? Porque você vai ter o material seco, quando você hidrata ele, ele vai começar a voltar a ter uma forma mais maleável. Então você vai verificando, toca nele e verifica se ele já tá maleável o suficiente. O ideal é que você não deixe muito maleável, né? Senão vai ser muito difícil na hora de você cortar. E também você vai deixar o material todo encharcado, principalmente se você estiver usando álcool, né? O álcool hidrata muito rápido. Então, às vezes, dependendo do basidioma, você hidrata ele em questão de, sei lá, 1 minuto, 2 minutos, certo? Então, hidratei esse material, eu vou cortar. E aí eu vou utilizar uma lupa. Você já deve conhecer. É a lupa que a gente tem e usa no laboratório. E aí, faço o corte, né? O que eu preciso para montar esse corte? No caso dos fungos clavarioides, eu posso fazer vários cortes para ver várias estruturas, né? Tipo, eu não vou ter um único corte para ver todas as estruturas que eu prefiro. Eu geralmente vou ter que cortar pelo menos 1 ou 2 vezes em cortes diferentes para conseguir visualizar as estruturas que eu preciso. Por quê? Porque ao contrário de uma orelha de pau, como vocês podem ver, aqui é o himênio, que é a parte fértil do basidioma, certo? No caso, ele é todo poroide, ou seja, é cheio de tubos, né, essa parte. Nesse caso, vocês não vão conseguir visualizar direito, porque os tubos são bem pequenininhos desse fungo, então não vai dar para vocês visualizarem. E aí, dentro desses tubos, a gente tem as estruturas de reprodução, que são os basídeos e basidiosporos, certo? No caso dos fungos clavarioides, esse himênio, ele vai se formar por toda a clava, né? Por todos esses ramos. Todos esses ramos, se eu for cortar, eu vou conseguir encontrar himênio fértil, né? Então, esse himênio, ele tá todo exposto, né? Então, eu vou precisar fazer vários tipos de corte para conseguir visualizar essas estruturas no ângulo que eu preciso, né, para poder fazer as medidas certas. Aí eu vou precisar, né, de lamínula, uma lâmina de aço para fazer os cortes e os reagentes, né? Quais reagentes a gente usa? KOH, né, que esse aqui é bem transparente, você vai utilizar geralmente para hidratar o material, certo? E aí, no caso dos orelhas de pau, a gente não monta essa câmera úmida, né, para hidratar esse material. Então, você já hidrata com KOH. E também a gente usa um corante, né, que para corar essas microestruturas, porque muitas vezes, principalmente, por exemplo, no caso dos fungos que eu trabalho, os fungos clavarioides, microscopicamente ele é muito hialino, certo? Então, para mim conseguir visualizar essas estruturas somente com KOH é muito difícil. Então, eu faço o que? A coloração utilizando um corante, no caso aqui,
sulfloxina, ela é bem rosa mesmo, para facilitar a visualização dessas microestruturas. E a gente tem outro reagente que a gente usa bastante também, que é o Melzer, que ele serve para a gente verificar dois tipos de reações químicas, que é a amiloidia e a destinoidia, né, para você visualizar a mudança de cor, né, dessas microestruturas, dependendo do grupo de fungo que você está trabalhando. Então eu vou montar aqui para uma câmera úmida, rapidinho, vou deixar meu fungo hidratando, vou cortar e volto para mostrar para vocês as estruturas que a gente precisa visualizar, né, com basídio e basidiosporos. Só para mim mostrar rapidamente para vocês, né, a importância da gente sempre secar o material e guardar num saquinho com toda a identificação, porque aqui eu trouxe para vocês mesma espécie, uma espécie nova do gênero Clavulina, certo? Só que aqui eu tenho outro espécime, também representa uma espécie nova, do gênero Clavaria. Vocês podem ver que depois que você seca, você já perde todas as características do material fresco. Esse material era um material totalmente branco, creme, né? Uma cor bem pálida. Já esse era um material bem rosa, né? Então, a importância da gente secar esse material e já secar ele de forma separada, claro, e depois acondicionar em saquinhos separados e fazer todas as anotações. Coletei um cogumelo, anota a coloração dele, a textura que ele tinha, qual era a consistência desse material. Por quê? Porque na hora que você faz a sua microscopia, que você vai precisar identificar esse material, você vai precisar das características dele quando fresco, né? Coloração, consistência, o cheiro, né? Então, todas essas características você deve fazer enquanto o material ainda tá fresco. Então, eu vou lá cortar esse material e daqui a pouco eu retorno. Até já!